Live de aquecimento número 5, nossa última live da semana antes do nosso evento. Vamos chegando. Cássia, boa tarde. Vamos chegando. NP Sondagem, Matheus. Nossa quinta e última live de aquecimento para a Semana da Estabilidade de Taludes. Começa na segunda-feira. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre que dá tempo. Entra aqui no link da bio e eu te espero por lá. Rafael Bonini, M, boa tarde, M. Tranquilo? Vamos chegando. Danilo, Rosane, sexta-feira. Pau quebrando por aqui. Como é que tá por aí? Nós vamos falar nessa live sobre uma coisa, um assunto que é um tabu para muita gente que já trabalha no serviço público, na CLT, ou às vezes tem uma empresa, mas a coisa não está andando da forma que deveria. E isso está totalmente relacionado com o nosso mercado de trabalho aqui dentro da geotecnia. Então, para a gente fechar essa sequência de lives de aquecimento e na semana que vem começar a falar de fato sobre estabilidade de talude, sobre o que que o mercado vai te pedir aí em processos seletivos e como que você vai trabalhar dentro de um software com confiança, com segurança, com técnica, eu escolhi esse assunto para essa aula, né, para essa live hoje, para a gente comentar um pouquinho sobre quais são as expectativas de mercado. Você está satisfeito no seu trabalho hoje ou amanhã, entrando em uma empresa, vai haver essa satisfação? O papo não deveria, né? Ou não vamos focar aqui em um papo meio que motivacional ou uma questão aí de desenvolvimento pessoal. Nada disso, isso não é minha praia, mas é simplesmente para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né? E o que que a gente pode fazer em relação à nossa situação atual e para onde a gente quer chegar. E isso está totalmente relacionado com a Semana da Estabilidade de Taludes também. Bom, quem aqui é funcionário CLT? Quem aqui é estudante? Quem aqui é empresário? E quem aqui é servidor público? Coloca no chat para nós aí. Se você é CLT, coloca CLT, ou funcionário público, ou estudante, ou tem aí a sua empresa. Deixa eu saber como é que está o público aqui. José Luiz, seja bem-vindo. Fernando, Tesla, Agrimensura, Rosane. Ó, M é estudante de mestrado, show de bola. CLT pós-graduanda, Mi, show de bola também, Mi. Já trabalha na área, Mi? Cássia, CLT, bacana. Ó, Danilo é autônomo. Mexe com geotecnia, Danilo? Ou em outra área? Ó, Rafael pós-graduado, desempregado, beleza. Sua hora tá chegando, Rafael, pode ter certeza. Júnior, boa tarde. Bom, maioria aqui, né? CLT, autônomo, estudante, bacana. Ó, a Mi ainda não tá na área, né? Em Santa Catarina, minha região, a geotecnia ainda é algo pouco explorado. Eu sei,
Eu fiz um serviço de laudo de estabilidade há pouco tempo, tem um que tem um mês mais ou menos, para uma empresa aí da área de sondagens, e essa parte de estabilidade ainda é pouco explorada com eles também. Mas nós vamos resolver isso. Ó, Danilo em geral, mas com possibilidade de ir para uma pra geotecnia. Show de bola, cara. Show de bola. O tempo inteiro, né? Toda semana, basicamente, eu venho mostrar aqui alguma vaga para geotecnia dentro da CLT. E também a gente pode trabalhar aí especificamente com empresa, né? Então dá para prestar muito serviço nessa área, sem sombra de dúvida. Ó, Rafael, dei meus primeiros passos com Marcelo Belloni. Ixi, então você está muito bem assessorado, cara. Marcelo Belloni é o cara das contenções, do sol grampeado, né? Bom, qual que é o contexto da maioria aqui? É, você trabalha 8 horas por dia, ou você faz faculdade o dia todo, né? A galera da pós-graduação aí, né? Sempre vai ter alguém que chega e pergunta: você só estuda? Você só faz mestrado? Né? Não pensa naquilo que a gente está gerando aí de pesquisa e de contribuição, né? Quer ver uma grande contribuição? Toda vez que alguém chegar para você e falar, você só estuda, aí geralmente é quem não é da área, né? Um técnico, por exemplo, alguém da engenharia mesmo que está lá no campo não vai fazer essa pergunta. Se a gente pegar o nosso contexto aqui de estimativa SPT, Elisângela, boa tarde. Você voltou, né, Elisângela? Muito bom ter você por aqui também. Estimativa SPT, cara, é um dos assuntos recorrentes o tempo inteiro e que a gente precisa muito, muito de pesquisa. Então, se você tiver aí, ó, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for, não tiver ideia nenhuma, né, tiver com um branco lá em relação à pesquisa, cara, vai mexer com a estimativa que você vai fazer uma baita de uma defesa. Se conseguir rodar território nacional, então, ótimo. O que acontece é, o tempo inteiro o pessoal está procurando estimativa, por quê? Porque o cliente não quer gastar, né? No nosso contexto, a gente sabe muito bem que ele não quer investir. Ele não quer investir em laboratório, porque acha que você já estudou 5, 7, 9, 10 anos aí, então precisa saber, né, de solo, rocha, de cima para baixo. Com SPT ele já chia, com ensaio de laboratório, então piorou. E aí, o que vai acontecer? Ou você está ali na CLT, no serviço público, 8 horas por dia, final de semana, ou você está por conta de faculdade o dia todo. A gente sabe que a graduação, principalmente, né, geralmente acaba sendo mais pesada do que uma pós-graduação, do que um mestrado, um doutorado, porque você tem muita disciplina que você não tem, às vezes, muito gosto pô, eu quero mexer com estruturas, eu tenho que ficar estudando disciplina de saneamento, ou eu quero mexer com geotecnia. Não estou muito afim de saber como é que dimensiona uma ponte estaiada. Cada um vai seguir uma área. A graduação vai te dar as ferramentas para você poder atuar em todas elas. Mas a pós-graduação, você está ali mexendo com uma coisa que você quer. E aí, com isso, né, por mais que você tenha poucas disciplinas, o seu resto da semana está todo inteiro ocupado com estudo para a sua pesquisa e assim por diante. E então, trabalho o dia inteiro, ou pesquisa, pós dia inteiro, né, semana inteira, final de semana, ou então você trabalha a semana toda e está fazendo bico no final de semana. Esse é o contexto da nossa grande maioria. Ah, eu sou empresário. O empresário trabalha 12, 16 horas por dia porque tem que se virar também, tem que aprender coisa nova, tem que trabalhar bem com equipe, ou ser autônomo também, tem que dar os pulos, né, no corre do dia a dia. Enfim, existe algum problema em trabalhar demais? O que vocês acham? Ah, eu queria trabalhar pouco e receber bem. Trabalhar demais não é nem um problema, tá? Não tem uma resposta certa. O negócio é quando você trabalha demais e não tem remuneração, não tem satisfação no seu trabalho. Esse que é o grande problema. Não é simplesmente trabalhar muito. Trabalhar 12 horas com dinheiro entrando, caindo na conta lá todo dia, né? Todo mês, início de mês, é ótimo. O negócio é quando você não tem aquela remuneração que você acha que deveria ter. Aí que está o problema. E aí, quando eu comecei a vir para a internet, né, que eu montei a minha empresa aqui no digital, eu comecei a estudar um pouco sobre
desenvolvimento pessoal, sobre marketing digital. E a gente tem um grupo, né, pessoal que trabalha diretamente nessa área de marketing digital. E eu vi uma entrevista uma vez de uma mulher que ela estava devendo tudo, tudo quanto você imaginar. Ela tinha dívida, se eu não me engano, era de R$ 300.000. E aí ela já teve que vender carro da mãe, vendeu o carro dela, estava com é, hipoteca, se eu não me engano. E aí o que que aconteceu? Chegou um outro cara para ela, desse mesmo ambiente, né? E falou assim, ó, você está nessa situação porque está doendo pouco. Alguém digita no chat aqui para nós, por favor. Tá doendo pouco. Você, e eu guardei aquilo, cara, eu nunca mais esqueci aquilo. Se você tá lá trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, ou tá correndo atrás aí, né, tá estudando e você tá enxergando que não sai do lugar, por que que nessa situação a gente ainda não mudou o jogo, ainda não mudou a nossa situação? É porque tá doendo pouco. Isso pode descer até rasgando, né, para muita gente. Ela ficou brava, ficou pé da vida quando falaram isso com ela. Como assim tá doendo pouco? Não tem condição. Rosângela, esse é o grande problema. Adora trabalhar e estudar, mas não está satisfeita com a remuneração, desmotiva demais. É exatamente, ô Rosângela. E esse é o problema de muita gente. Porque vamos pensar aqui, ó, no nosso contexto de geotecnia. Você às vezes é uma engenheira, geóloga aí de campo, é um ATO, né? Então tá todo dia ali trabalhando no campo, tá fazendo monitoramento, trabalhando com instrumentação, verificando todas as questões de campo, mas às vezes a sua satisfação seria estar ali dentro do escritório. Algum problema com isso? De jeito nenhum. Ou ao contrário, você está ali trabalhando dentro do escritório, uma vez ou outra faz visita em campo, acompanha ali, né, algum profissional no campo, mas você queria estar trabalhando mesmo no campo. E aí, como é que a gente faz? Se a gente passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos com essa insatisfação, é dinheiro por dinheiro. Será que compensa? Só o dinheiro por dinheiro, sem satisfação profissional? É muito complicado. Esse é o dilema de muita gente que resolve abrir empresa, né? Esqueci o nome aqui, me perdoa. Teve um que falou aí, ó, só autônomo. Às vezes a gente está dentro da CLT porque tem, né, um salário, não está satisfeito, mas e o medo de sair e tentar abrir uma empresa, né? Abrir o próprio negócio? Trabalhar muito e não receber o mínimo que merece é problema de 95% dos engenheiros, com certeza, com certeza. Praticamente todos que conheço têm essa principal reclamação. É isso aí. Mas por quê? Porque tá doendo pouco. Já viu aquela expressão? Tô na merda, mas tá quentinho? É exatamente isso. E isso, cara, quando alguém fala isso pra gente, nossa, dói lá no estômago. Porque assim, como assim? Né? Tô aqui, tô morrendo de trabalhar, trabalhando o dia inteiro e eu não sou reconhecido porque tá trabalhando errado. Ou você tá trabalhando certo, mas não está sendo bem reconhecido. Foi meu maior medo depois de formada. Ainda mais que me formei uma semana antes de iniciar a pandemia. Exatamente, né? E, por incrível que pareça, 2020, né, início de pandemia, abriu muita vaga para engenheiro, para geólogo, para atuar na geotecnia. Claro, né, depois que as coisas começaram voltando ao normal um pouquinho, né, ó, pode ir lá, pode sair do home office. Teve abertura de vaga para trabalhar no home office também, mas o período acabou sendo pequeno. Eu não vi muita oferta simplesmente para home office. Teve também, mas a maioria foi para voltar um em sistema híbrido ou no presencial. Ano passado já veio um boom de novo de ofertas para a área, mas a questão toda tem muita gente, principalmente, né, nesse contexto de pandemia, como a me colocou aqui, que precisava trabalhar, não tinha jeito. E às vezes ia pegar o cargo que apareceu. Só que quando você está lá, vamos colocar aí, ó,
Você mora em uma cidade de região metropolitana, não é uma metrópole, né? Não é uma cidade como BH, como São Paulo, está ali no entorno, então tem um pouco mais de qualidade de vida e você está ganhando lá seus R$ 5.000. Mas R$ 5.000 trabalhando com aquilo que a gente não gosta, será que compensa? Tá pagando a conta, tá colocando comida na mesa, né? Para quem aí tá pensando em casar, já tem mais uma prospecção melhor, né? Quem já mexe um pouquinho com investimento, já vai dar para separar lá para você investir. Mas e aí, até quanto? Até quando? 1 ano, dois, 5, 10? Quando a gente vê, ó, passa voando. Isso já aconteceu comigo até falar, eu chegar lá e falar assim, não, não é o que eu quero para mim. É você sair da segurança e pensar em, opa, aqui é menos seguro, mas só depende de mim. Eu gosto muito do Flávio Augusto, da WhatsApp, que ele fala, estabilidade não existe. E isso vale para servidorismo público, vale para CLT, vale para governo. Olha só, olha a incerteza, a insegurança que a gente está vivendo nesse período aqui de eleição, cada um dos lados com uma narrativa, né? Quem não fica com medo disso? Por quê? Por conta dessa instabilidade. E aí, a questão toda é, o que que a gente pode fazer para mudar esse contexto? Henrique Moraes, tranquilo, Henrique. Henrique foi meu orientado de graduação no TCC. E é essa pergunta: o que fazer quando eu não tenho tempo para melhorar o meu currículo e correr atrás de uma oportunidade melhor? Se você não tem tempo, é porque você está ali trabalhando o dia inteiro, né, com uma coisa que não está te dando satisfação e não tem prospecção, né, ou progressão de carreira. Essa é a pior coisa. Quando você está numa empresa, você dá o sangue e não tem progressão de carreira. Quando você entra lá, né, para um cargo de trainee, de repente passa para engenheiro, geólogo júnior, e depois vem as progressões, né, sênior e por aí vai, beleza. A grande maioria dessas empresas, tudo que eu divulgo aqui lá no LinkedIn, tem progressão de carreira. Ótimo. Está trabalhando com aquilo que você gosta, tem progressão de carreira, está crescendo na empresa? Ótimo. Agora, e quando isso não acontece? O que que a gente faz? Corre atrás. Como correr atrás? É melhorar currículo. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho 8 horas por dia. Já viu a frase? O que que você faz depois de meia-noite? Dá os pulos, né? É fácil? Não é fácil. Clíngia, você não tem ideia do que você está falando. Tem 3 meninos em casa. E depois que os meninos vão dormir? Concorda? Bom, uma coisa que pode ajudar a gente a pensar nisso também é como você se imagina daqui 5 anos? É continuar ali, sair para trabalhar, fica 1, 2 horas, né, ou 3 do seu dia no trânsito, esperando para chegar no serviço, voltar para casa, às vezes os meninos já até dormido, né? E amanhã, no outro dia, vai começar tudo de novo. Pode ser que isso esteja bom para você, ou pode ser que não. Tá fazendo isso, né? A sua rotina do dia é essa, mas tem satisfação profissional? Tem progressão de carreira? Beleza. Eu, desde 2015, eu sou professor universitário aqui no Centro Universitário de Viçosa, e aí a instituição tem lá a progressão de carreira. A cada 6 meses, né? Você tem lá a possibilidade de entrar com seus certificados, tudo que você fez de curso, de orientação, por aí vai, e vai aumentando ali o seu salário, né? Para quem está satisfeito só com sala de aula, mexer com pesquisa, né? O professor convencional, ótimo, tem progressão de carreira, beleza. Agora, e quando ele está ali tendo que dar disciplina que nem é da área dele, que ele nem gosta, ele não tem satisfação nenhuma em estar ali? Passa a virar um fardo. E é aí que a internet vem entrar. Quantas pessoas, principalmente com essa pandemia, largaram a CLT, abriram o próprio negócio? Por quê?
Porque se você estava lá dentro de uma empresa e você fazia projeto de contenção para aquela empresa, aprendeu a fazer? Aprendi. Com a internet hoje, você abre a sua empresa, o seu CNPJ, vai prestar serviço de contenção, de fundações, o que for, da sua expertise, e você alcança muito mais gente com a internet do que aquela empresa que você estava. De que forma? O que que você acha que tem um alcance maior hoje? É fazer uma postagem aqui, ó, no Facebook ou no Instagram, afora, nessas redes sociais aí, LinkedIn, e colocar lá para o Brasil inteiro ver. Disponível para parcerias, em projeto de fundação. Ou empresa tal, tal. Deixa eu pegar aqui, ó, um cara que entrou aqui agora, ó. Edson Nerton, é isso? Edson Nerton Limitada, Geotecnia. Faz um post falando sobre a sua prestação de serviço. Você tem um alcance muito maior do que aquela empresa que fica entregando cartão. O alcance é outra coisa. E aí, você tem maior qualidade para trabalhar naquilo que é seu? Já que a CLT não está te dando satisfação? Tem, não tem? Júnior, na engenharia dá para migrar de CLT a autônomo de forma simultânea. Com certeza, eu comecei por aí. Pego trabalhos por fora, você não abdica da segurança, entre aspas, muito bacana, e vai experimentando o empreendedorismo em doses pequenas. É exatamente, o Júnior. Eu comecei assim. Professor Eduardo também é outro que está aí para me ajudar, passou pelo mesmo caminho que eu. O professor Eduardo foi professor de Universidade Federal também, teve lá na privada, né, na faculdade privada, e hoje está também na internet. A gente está até vai começar a ministrar alguns módulos de pós-graduação agora, final de semana, né? E os nossos projetos aí tocando. Então, o que que acontece? Você consegue ir colocando o pezinho na água. Não precisa largar, né? E eu não estou falando para ninguém largar o serviço aqui não, né? Pelo amor de Deus. Mas a questão toda é, você está satisfeito com a sua remuneração e com o que você faz hoje? Ou então, você está ali dentro de uma empresa para pegar uma experiência e depois abrir o seu próprio negócio? A questão é, tá doendo pouco ou tá confortável? Tá na merda, mas tá quentinha? Ou já esfriou e isso já não te traz satisfação há muito tempo? Então, como que você se imagina daqui 5 anos? É com uma progressão bacana, com um salário legal, ou com a sua própria empresa, empreendendo, né, como autônomo. Professor Eduardo Cândido, tudo tranquilo, meu camarada? Beleza. E aí, para a gente quase fechar, essa é uma live um pouquinho mais rápida, o que que a gente pode levantar, né, de aspectos para nos ajudar nisso o que que vai te motivar a trabalhar naquilo que é seu ou na sua empresa, dar o seu melhor? Família, casamento, casa própria, carro, mais o quê? Conforto, viagem, investimento. O que de tudo isso aí vai ser a virada de chave? Tem muita gente que gosta de imprimir lá uma foto de uma casa linda, maravilhosa, prega na parede. Por quê? Porque todo dia, quando ele sentar para trabalhar, ele vai ver aquilo ali e vai falar, ó, é aqui que eu quero chegar. Então é uma questão assim, literalmente, né? Você está satisfeito ou não? Às vezes, o cara tá ali, tá numa empresa que tem a questão da progressão de carreira e ele tá lá, faz curso, treinamento à vontade, tá sempre participando ali de alguma coisa, de projeto para pesquisa, extensão, então certificado à vontade ele tem. Mas às vezes ele não junta tudo isso para participar do processo de progressão de carreira no outro mês. Por quê? Porque tá de bom tamanho para ele. Nós temos todas essas esferas que vão fazer a engrenagem rodar. A gente precisa do serviço público, a gente precisa
do funcionário na CLT, a gente precisa do empreendedor, que vai empregar também essa galera. O negócio é onde que você se encaixa. Pode ser que para você a CLT esteja ótimo, recebe bem, ó, e receber bem em empresa de geotecnia não é problema não. Tem muita, mas muita empresa aí que está pagando um bom salário. Tem mais ou menos uns 2 meses que me procuraram, falam, cara, eu estou precisando de geotécnico às pressas aqui no Mato Grosso do Sul, e o salário é 15 mil, para mexer com a estabilidade de taludes, para mexer com o projeto de barragens, 15 mil para grande parte aí é bem legal, concorda? Agora, e se esses 15 mil envolver viagem todo dia, né? Pegar a estrada, você chegar morto de cansaço em casa e não tiver contato nenhum com família, com filho, né? Para quem já tem filho aí, será que vale a pena? É essa a questão que eu queria trazer para a gente discutir, tá? Não é só dinheiro por dinheiro. Faz sentido? Então, para a gente fechar, o que que eu queria deixar de moral da história é: a gente vai ver cada vez mais boas ofertas para empresas. Onde você procurar, né? Em site, LinkedIn, estou sempre trazendo por aqui também, bacana. Então, tem muito boa oportunidade aí na CLT. Agora, dentro da CLT, será que aquilo que você está trabalhando é o que você tem a satisfação profissional? Pô, eu queria trabalhar no escritório, estou mexendo aqui com o campo, ou vice-versa. Se isso não tiver legal para você, o que que te impede de concorrer a uma outra vaga? Vamos pegar, por exemplo, BH. Eu vejo basicamente toda semana vaga para engenheiro, para geotécnico, né? Aí vai depender, tem vaga que é para engenheiro, tem vaga que é para geólogo, mas eles vão falar lá em relação a você poder, né, atuar com estabilidade de taludes. E aí, se você está numa empresa que mexe com o campo, dá uma olhada no que essa outra empresa que está com o processo seletivo aberto está pedindo. É para atuar no escritório? Ah, eu queria trabalhar no escritório. O que que te impede de ir lá fazer esse processo seletivo? Ah, eu não tenho experiência de projeto. Vai sem experiência, mete as caras, porque você já pegou uma experiência em outra área lá dentro da sua empresa. Ah, eu trabalhei muito, foi como autônomo, em projeto aqui de fundação, em projeto de contenção, mas em projeto de barragem eu não tenho experiência. A empresa está pedindo, vai com aquilo que você tem, né? O negócio é tá desconfortável? Entra pro jogo. Beleza, galera? Então fica aqui a dica, né? Essa é a nossa última live de aquecimento da Semana da Estabilidade de Taludes. Na semana que vem, nós vamos começar na primeira aula da segunda-feira, justamente falando sobre isso. O que o mercado tem trazido de oportunidade. E nessa primeira aula vamos falar como você vai evitar de fazer erros dentro lá de um software, e isso pode comprometer todo um projeto. Essa vai ser a nossa primeira aula, tá? Mostrando os principais erros e também as ofertas de mercado. Na segunda aula, nós vamos apresentar todos os tipos de análise de estabilidade que a gente consegue fazer dentro de um Slide 2, dentro de um GeoStudio, análises que um software de elementos finitos também vai poder fazer, tá? Então, a gente está falando aqui de análise de estabilidade determinística, né, em termos aí de parâmetros médios, análise sísmica, envolvendo terremotos, explosões, análises de sensibilidade, quando você tem certeza em relação aos seus projetos, análise de percolação, regime permanente, operação da barragem, regime transiente, pensando aí em rebaixamento de reservatório, e também a análise de tensão-deformação, análise de tensão in situ, tensão-deformação aplicada, por exemplo, a solo grampeado, tá? Então, tudo isso vai ser
tema da nossa discussão no evento da semana que vem. E na terceira aula, que é de sexta-feira, dia 21, nós vamos fazer uma análise do zero, completa, no slide 2 e no GeoStudio, mostrando principalmente esses macetes aí, para que você faça uma boa análise de estabilidade, chegue em um fator de segurança e consiga com aquilo dar uma conclusão em relação ao seu projeto, em relação ao seu laudo. Cada vez mais a gente tem visto as empresas investindo em quem não saiba simplesmente a teoria, né, de mecânica dos solos, mecânica das rochas, de estabilidade de taludes, mas também saiba aplicar isso dentro de um programa, tá? Eu tenho visto muitas empresas em parceria aí, né, com as desenvolvedores desses softwares investindo em treinamento. Mas às vezes você vai ver um treinamento lá de algo um pouco mais específico, de alinhamento, né? Não é pegar do zero e mostrar os fundamentos ali, o que que vai acontecer desde quando você abre um software. É isso que muita gente está precisando. Por onde vou começar? O que que é slide? O que que é GeoStudio? Tá? E é isso tudo que a gente vai discutir na semana que vem. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos na semana que vem. As aulas vão acontecer sempre às 8 horas da noite, segunda, quarta e sexta. Se você ainda não fez a sua inscrição na Semana da Estabilidade Taludes, entra aqui no link da bio, faz a sua inscrição e eu te vejo lá. Grande abraço, fique com Deus e até mais.